Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a nova playlist no canal denominada Enigmas da Humanidade. Mas antes de falar a respeito desse vídeo, dessa nova playlist, convido a todos para darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link vou colocar aqui embaixo na descrição. Então, hoje vamos dar início à nova playlist do canal denominada Enigmas da Humanidade. Essa playlist trará basicamente lugares e construções que são objetos de pesquisa pelos estudiosos que estão em constante busca às respostas às interrogações que povoam a nossa mente. Então, no vídeo de hoje convido a todos a fazer um sobrevoo sobre o sul do Peru, mais especificamente ao deserto de Nazca, ou seja, as linhas de Nazca. E aí, ficou curioso? Então, aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito das linhas de Nazca. Até já! O território do Peru é repleto de tesouros arqueológicos de antigas civilizações, como a dos Incas. Machu Picchu, por exemplo, é um dos lugares mais visitados do Peru. O Peru, portanto, guarda muitos lugares enigmáticos e misteriosos, como as linhas de Nazca. Localizada no sul do Peru, entre os vales de Ingenio e Nazca, encontram-se os geoglifos, as linhas de Nazca, as quais foram designadas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994. Estudiosos acreditam que essas linhas de Nazca, elas são datadas de aproximadamente 400 e 650 d.C., feitas pela civilização Nazca. Durante as pesquisas acerca de quando foram descobertas essas linhas de Nazca, eu encontrei duas datas. Então, como eu não posso afirmar com certeza que foi X data ou Y data, eu irei colocar as duas para vocês. A primeira informação que eu encontrei foi de que as linhas de Nazca, elas foram descobertas em 1927, quando o piloto Toribio Mejia Chespi sobrevoou a região. A outra data seria 1939, quando o arqueólogo americano Paul Kozok descobriu os desenhos por acaso, quando sobrevoava a região, buscando antigos canais de irrigação. Como eu falei, duas datas, 1927 e 1939. Nenhuma afirmou categoricamente que foi tal data. Então, eu coloco as duas para vocês, quando foram descobertas as linhas de Nazca. Mas o que seriam as linhas de Nazca? Trata-se de um conjunto de geoglifos, ou seja, desenhos feitos no chão, que corresponde a cerca de mais de 13.000 traços, que formam 800 figuras, algumas se estendendo por mais de 65 quilômetros. Essas imagens representam animais, plantas, figuras humanas que a princípio parecem até desenhos, aqueles desenhos feitos na areia das praias. Em relação às figuras, quanto aos animais, temos colibri, aranha, macaco, condor, lagarto, caracol, cão, baleia, serpente. Quase todos esses desenhos, eles foram feitos em superfície plana, mas existem alguns desenhos que foram feitos em encostas. Uma observação a respeito dessas figuras feitas nas encostas é que geralmente elas são figuras humanas. Essas linhas são tecnicamente perfeitas. Elas se alinham perfeitamente com alguns pequenos desvios ao longo dos quilômetros. A profundidade das linhas nunca é superior a 30 centímetros, sendo algumas apenas arranhões superficiais. A partir do solo, esses desenhos não são tão perceptíveis.
Esses desenhos, eles são vistos, como eu disse, eles conseguiram ser vistos a partir do momento em que se sobrevoa a região. Eles conseguem ser vistos em toda a sua dimensão e imensidão do ar, sobrevoando o deserto por pelo menos 200 metros de altura. Temos um pássaro de quase 300 metros, um largato de 180 metros, um pelicano de 135 metros, um condor de 135 metros, um macaco de 135 metros e uma aranha de 42 metros. Segundo pesquisas, essas linhas foram feitas por trabalhadores que cavavam 6 centímetros para destacar as imagens do deserto. Eles iam movendo as pedras escuras e assim determinando o formato dos desenhos. Porque a partir do momento que eles moviam essas pedras escuras, eles revelavam abaixo a característica mais clara da Terra. Então, seria no caso o desenho formado por essas partes claras. A visibilidade, como eu já disse, ela é vista das alturas, por meio das bordas escuras formadas pelas linhas, a partir do momento em que foram retiradas as rochas escuras. Agora se pergunta, tudo bem, isso foi feito naquela época dessa forma, retirando essas pedras. Mas por que ainda encontram-se em perfeito estado e em ótima visibilidade do ar? A resposta está no clima da região. O fato desses desenhos ainda se encontrarem em perfeito estado se deve ao clima seco da região de Nazca e sem vento. O deserto de Nazca é um dos mais secos da Terra, mantendo uma temperatura constante de 25 graus Celsius. E essa falta de vento e essa temperatura, esse clima, ajudou a preservar essas linhas e elas ainda serem visíveis até os tempos de hoje. Mas afinal, qual o objetivo dessas linhas? Qual o propósito dessas linhas? Vamos a eles. Até hoje não se sabe ao certo qual a origem dessas linhas, qual o propósito dessas linhas, e várias teorias surgiram para tentar explicar os desenhos, as linhas de Nazca. Os arqueólogos Marcus Rendel, do Instituto Alemão de Arqueologia, e Johnny Isla, do Instituto Andino de Pesquisas Arqueológicas, veem as linhas como locais de oferenda para os deuses. Cada figura significa algo em específico, como fertilidade, saúde e fornecimento de água. Segundo o que entende o pesquisador norte-americano David Johnson, essas linhas de Nazca nada mais seriam do que orientadores de onde se encontra água no deserto de Nazca. Em 1985, o arqueólogo Johann Reinhard publicou dados arqueológicos, etnográficos e históricos que demonstram que o culto às montanhas e outras fontes de água predominaram na religião e na economia de Nazca, dos mais antigos aos tempos mais recentes. Esse arqueólogo, ele teorizou de que essas linhas de Nazca seriam relacionadas a práticas religiosas, a cultos religiosos relacionados à divindade da água. Segundo os pesquisadores Kozok e Reich, essas linhas de Nazca elas serviriam como um observatório para indicar no horizonte onde alguns corpos celestes e até mesmo o Sol nasciam e se punham. E segundo a arqueóloga Maria Reich, no caso, as linhas de Nazca elas serviriam para alguns desenhos indicar constelações visíveis em determinadas épocas do ano. A figura do macaco seria a representação da ursa maior. O golfinho e a aranha teriam relação com Órion. O escritor suíço Erich von Däniken, segundo ele, as linhas de Nazca elas seriam como orientadores para pousos de nave alienígena. E para você, qual dessas teorias seria a que mais se adapta para o propósito das linhas de Nazca? Bem, já falamos a respeito das linhas de Nazca, mas você já ouviu falar a respeito dos puquills? Vamos a eles. A zona de Nazca, no Peru,
ela é muito conhecida pelas linhas de Nazca. No entanto, também há nesse local outro tipo de construção, os puquios. Os puquios consistem em uma série de espirais que se afundam no solo. Em 2016, os pesquisadores descobriram a utilidade dessas estruturas. Acreditam que formavam um sofisticado sistema hidráulico que permitia que a comunidade tivesse acesso a reservas aquíferas subterrâneas. Eles consistiam em uma espécie de sistema de ventilação que levava o vento até uma rede de canais subterrâneos, sendo fundamentais para o sistema de irrigação e canalização. Os puquios, eles ajudaram a civilização Nazca a viver no deserto e, inclusive, cultivar numa das regiões mais áridas do mundo. Bem, nós já falamos da linha de Nazca localizada no Peru, porém, com o Google Earth, muitas outras linhas foram encontradas ao redor do mundo. Vamos a elas. Dentre essas linhas que encontramos por meio do Google Earth, além das linhas de Nazca que já são conhecidas há bastante tempo, encontramos no Oriente Médio e na China. Em uma vasta área do Oriente Médio, desde a Síria até a Arábia Saudita, essas figuras possuem de 25 a 70 metros de comprimento. Localizada a 100 km a oeste de Zhuhai, Jiquan, Gansu, China. Então, por meio do Google Earth, novas linhas foram descobertas. Mas então, quais seriam os propósitos dessas linhas que foram encontradas por meio do Google Earth? Vai saber. E além disso, será que muitas outras linhas ainda vão surgir? Provavelmente sim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vai trazer assuntos relacionados aos enigmas da humanidade. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo relacionado aos enigmas da humanidade, há um de mistérios, um de lendas e mitos, um de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, lado sombrio dos games, turismo sinistro, crimes misteriosos e algumas outras playlists. Além disso, há uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo sobre enigmas da humanidade aqui no canal. Beijo, tchau!